No dia 29 de julho, o metalúrgico Helenildo Queiroz Santos, Nildo, tomou posse na presidência do Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e dos Ambientes de Trabalho. Fundado em 1980, o DIESAT pesquisa questões pertinentes à saúde e segurança do trabalhador e assessora o sindicalismo. A TV Agência Sindical está agora em um evento do DIESAT, no seminário Saúde do Trabalhador, no contexto da Seguridade Social. Eu falo agora com Helenildo Queiroz Santos, mais conhecido por Nildo, que também é diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região. Recentemente ele assumiu aí a presidência do DIESAT. Nildo, conta pra gente o que é o DIESAT. O DIESAT é uma entidade que foi criada pelo movimento sindical na década de 80, precisamente no ano de 1980, para cuidar especificamente da saúde do trabalhador, para cuidar das questões de saúde do trabalhador, para poder ter uma discussão nessa área. Porque na questão econômica nós já temos o DIESE, na questão política nós temos o DIAP, e nós precisávamos de um órgão também que criasse debates, fóruns, seminários, entendimentos na questão da saúde do trabalhador. E esse órgão foi criado, o DIESAT. E o Sindicato Metalúrgico Guarulhos tem muito prazer em participar do DIESAT, porque é um dos fundadores desse projeto, dessa missão. Que relação que o DIESAT vai ter com o movimento sindical? O DIESAT é completamente ligado ao movimento sindical, porque ele é formado pelo movimento sindical e ele tem um papel de assessoria, ele tem um papel técnico, ele tem um papel político para poder fomentar aí todos os debates e todos os assuntos que devem ser colocados à tona para a sociedade na questão da saúde do trabalhador, principalmente agora num governo novo que vem aí querendo fazer reformas e principalmente colocar a retirada de direitos como pauta principal. Então você acredita que a saúde pública está sendo ameaçada pelo governo? Em que sentido? Ela sofre algum ataque? Que aspecto? Na verdade a saúde pública sempre sofre seus ataques, já começou a sofrer quando foi a retirada da CPMF, que eu faço uma defesa particular, mas aí é uma outra questão. Mas nós sabemos que nesse governo não tem muito interesse em defender a questão dos trabalhadores. Tem uma agenda com capital econômico, tem uma agenda com capital financeiro e a gente sabe que essa agenda infelizmente vai ser pautada nas costas dos trabalhadores, onde nós vamos ter que pagar um pato, uma conta que nós não devemos e nós vamos ter que lutar muito para resistir a isso. Recentemente você assumiu a presidência do DIESAT. O que isso significa para você e quais são as propostas que você tem para essa nova pasta? Para nós é importante porque a gente já tem uma ligação com a área, já tem uma ligação com a saúde do trabalhador e agora na presidência do DIESAT a gente vai estar levando a voz dos sindicatos metalúrgicos e também a voz da Central Força Sindical dentro aqui do DIESAT, dentro da entidade, para que a gente possa debater com as outras centrais, com os outros sindicatos, ações e programas que sejam em favor da saúde dos trabalhadores. E deste seminário de hoje, o que você espera? Nós esperamos fazer aqui um bom debate, colocar aqui os temas que são importantes para a sociedade, para que todos possam tomar conhecimento, fazer aqui uma análise de conjuntura, ver as questões que são relativas à perda dos direitos na questão do trabalhador e principalmente o módulo depois, que é debater aqui a tal da reforma da Previdência, o mito, né, do déficit, que na minha opinião, que tenho lido bastante material aí em relação à Previdência, a gente sabe muito bem que tem 3, 4 Previdências, né? Então o governo está tratando tudo numa só e colocando a culpa nas costas dos trabalhadores com essa questão de aumentar a idade para 65 anos, aumentar a jornada para 80 horas, que é um absurdo, né? Então nós temos aqui que aproveitar esse momento hoje aqui para poder difundir mais as ideias de saúde do trabalhador e poder aí levar um pouco mais de consciência à sociedade. O fórum é muito importante porque une todas as centrais, porque saúde e segurança do trabalhador e da trabalhadora é um tema que une toda a sociedade, principalmente o movimento sindical, porque nosso intuito é sempre dar uma vida saudável, melhores condições de trabalho para a classe trabalhadora. E esse fórum foi criado com a intenção de trabalharmos a nível nacional, então, e pontuar quais são os problemas atuais, os mais que está afetando a classe trabalhadora, e juntos, com todas as centrais, todos os presidentes, assina documentos e nós fazemos debates a nível nacional. Onde temos nesse fórum os representantes na Comissão Nacional, também tripartite, que é também onde une todos os ministérios, né, do trabalho, previdência, da saúde, que é muito importante, porque discutimos juntamente com os empregadores e com o governo.
governo. E desse fórum, essas pessoas que participam, nós conseguimos fazer as mudanças para a melhoria na vida do trabalhador e da trabalhadora. O DIESAT, ele foi criado para o movimento sindical, o movimento dos trabalhadores e trabalhadoras, para solucionar os problemas que estão afetando a saúde do trabalhador e também na prevenção, principalmente. O DIESAT, para mim, foi criado da mesma forma que foi criado o DIEESE, que o DIEESE é um departamento mais para a parte econômica. Então, e o DIESE é um departamento que pegou, que a maioria do movimento sindical tem um departamento do DIESE dentro, uma subseção dentro do seu local. E o DIESAT, que para mim, e com certeza para toda a classe trabalhadora, é o mais importante, ainda hoje não conseguimos fazer com que as pessoas tivessem esse entendimento. Mas a importância do DIESE é fundamental. Importante que esse evento... Importante pessoas que participam da CIST, dos CERESTES, estarem aqui presentes, para que tenham esse conhecimento e possam também, no atendimento no seu dia a dia, falar desse departamento. Porque o DIESAT é, para mim, o mais importante departamento já criado hoje para a saúde e segurança no trabalho. A TV Agência Sindical entrevista agora um médico e técnico do Sereste. O nome dele é José Carlos, mais conhecido por Cal. O José Carlos vai falar para a gente o que é o Sereste. Bom, a sigla Sereste corresponde a Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Aqui no estado de São Paulo nós temos 42 centros de referência regionais e um centro de referência estadual, do qual eu faço parte. Os centros de referência são uma estratégia da Política Nacional de Saúde do Trabalhador, da Política Estadual de Saúde do Trabalhador, e o seu objetivo é tentar fazer com que toda a estrutura do SUS, desde a unidade mais simples e menos complexa, até os hospitais de terceira linha, pensem e intervenham nas questões da relação saúde e trabalho, que nem sempre é valorizada. O que você diz sobre o DIESAT? Qual a importância dele para o trabalhador? Bom, eu começaria dizendo que a discussão e as ações na área de saúde do trabalhador que tenta interferir nas condições de trabalho, que no nosso país, apesar de bons avanços que tivemos nesses últimos anos, ainda oferece uma quantidade de riscos muito grande para o trabalhador. Um exemplo que eu considero, um dado que eu considero emblemático é se nós levarmos em consideração apenas os registros de mortes causadas por acidentes de trabalho da Previdência Social, e lembrando que os dados da Previdência Social são apenas a pontinha do iceberg, ainda assim nós teremos em média 3 mortes a cada 2 horas de trabalho. Portanto, a situação ainda é muito preocupante. E estou sinceramente convencido de que os principais protagonistas dessa luta por uma melhoria das condições de trabalho é do próprio trabalhador. Ele é que tem que ser o protagonista central. E não os trabalhadores isoladamente, mas principalmente por meio das suas entidades representativas, dos seus sindicatos, das centrais sindicais, das federações sindicais. E esta é uma questão que envolve um conhecimento técnico, um saber técnico. E nesse sentido, o DIESAT é fundamental nesse processo. Uma entidade de estudos e pesquisa, de publicações, de divulgação, que é constituída, dirigida pelos próprios trabalhadores. A TV Agência Sindical entrevista agora a Selma Rossana, ela que é vice-presidente do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Estado de São Paulo. Rossana, o que é o sindicato? Qual é a atuação dele? O Sindicato dos Técnicos em Segurança do Trabalho é uma categoria que reúne dos profissionais do SESMIT, que são profissionais especializados em segurança do trabalho, pessoas que estudaram e se formaram em segurança do trabalho e são credenciadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego por suas confederações para atuarem na profissão de forma prevista por lei. Okay? O sindicato atua no estado de São Paulo todo através de sua matriz sua sede que fica na Praça da República, e as regionais são colocadas em 10 pontos estratégicos do estado de São Paulo para atender toda a população de técnico em segurança, que hoje em São Paulo tem praticamente a metade do potencial do Brasil. Quais são os principais desafios dos técnicos de segurança do trabalho? O principal desafio dos técnicos em segurança do trabalho é chegar a um mundo sem acidentes. Esse é o principal desafio. Então, no princípio da nossa conversa, quando a gente estava falando sobre a atuação do Sintesp e qual parceria,
A gente tem que ter parceria com todos os sindicatos, com todas as entidades que falam a língua da segurança no trabalho. Isso porque sem eles a gente não consegue atingir o objetivo. E eu de forma particular, devo te dizer que eu estou bastante feliz e realizada por ter assistido à posse do Helenildo Queiroz como presidente do DIESAT, essa entidade tão respeitada. Carlos, qual é a sua atuação lá nos Sindicatos Metalúrgicos de Osasco? Dentro do sindicato, a gente faz todas as atividades do dirigente, mas particularmente, atualmente, o sindicato está voltado para uma movimentação pela inclusão de pessoas com deficiência no trabalho e também muito de olho na prevenção de acidentes de trabalho para evitar, inclusive, deficiências geradas pelo próprio trabalho. Falando sobre a questão de saúde do trabalhador, estamos em um evento do DIESAT e o que você tem a dizer sobre a importância do DIESAT para o movimento sindical? O movimento sindical, quando fala em saúde do trabalhador, ele precisa ser protagonista desse debate, né? Porque a saúde do trabalhador interessa o dia a dia do mundo do trabalho. Nenhuma pessoa consegue manter empregabilidade, se manter longo tempo em qualquer trabalho, se essa pessoa não estiver com plena saúde. Então, é fundamental que o movimento sindical se apodere dessa discussão, e isso vem desde o início da criação do DIESAT, não é? Na sua criação, em torno do ano de 1980, se levantava muito isso, quer dizer, o trabalhador ele tem que ser protagonista da sua história. O trabalhador, ele precisa ser respeitado em relação às condições de trabalho que ele está submetido, né? Ele tem que ser ouvido, não gente de fora, que na época se falava médico, engenheiro, que vai dizer o que tem que ser feito no ambiente de trabalho. Então, as pessoas têm que ser ouvidas. Em função desta movimentação, se cria o DIESAT, né? E, ao longo dos anos, ele vem tentando cumprir o seu papel, mas é principalmente de alertar o movimento sindical brasileiro de que o dirigente sindical, para desenvolver corretamente o seu trabalho, ele precisa compreender plenamente o que o trabalhador está enfrentando no dia a dia do seu trabalho, para aí sim fazer a mobilização que possa mudar essa situação. Clemente, você faz parte da história do DIESAT. Conta um pouco dessa trajetória sua. O DIESAT, na verdade, ele nasce no momento ainda que a gente estava no final da ditadura militar, né? Em 1979, vários sindicatos aqui de São Paulo, de várias cidades paulistas, se reuniram, se organizaram para fazer um movimento que a gente chamava Semanas de Saúde do Trabalhador. Nós tivemos uma primeira semana no mês de maio de 1979, reunindo trabalhadores e sindicatos puxando esse debate. Aqui na Grande São Paulo, na Baixada Santista, no interior de São Paulo, particularmente nas cidades de Jundiaí e na cidade de Amparo, ali na região de Campinas. A partir daquele movimento, em maio de 79, discutimos silicose e doenças pulmonares provocadas por poeira. Aquele movimento mostrou, já em maio, que os trabalhadores estavam morrendo no trabalho sem diagnóstico de suas doenças. Muita gente. Não havia fiscalização do trabalho no Brasil, né? Hoje, infelizmente, estamos voltando à Idade da Pedra. Naquela época não existia. Fizemos esse movimento em maio, movimento grande, fizemos um documento, o primeiro documento do movimento sindical brasileiro, ilustrado por um ilustrador, o Laerte, que consegue trazer pelo cartoon o que é uma doença pulmonar. Então, é uma coisa que médicos não sabiam explicar, as pessoas não conheciam. O Laerte fez essa façanha, né? Foi lançado aquele material e em setembro de 1979 fizemos uma segunda Semana de Saúde do Trabalhador, que foi sobre a questão do ruído e os agentes físicos no trabalho, né? Mas principalmente o ruído.
A partir daquele momento, então, se viu claramente de novo, olha, as pessoas estão ficando surdas no trabalho, há produtos químicos, há outras questões. Isso em todas as categorias, ali eram 49 sindicatos de trabalhadores da área metalúrgica, da área química, da área construção civil, da área têxtil, bancários e muitos outros, mas a partir dali se percebeu que o problema era em todo mundo tinha os mesmos problemas, todas as categorias profissionais tinham os mesmos problemas. A partir então desses 2 encontros, se marcou, né, se organizou então uma iniciativa de criar o Diese da Saúde. Tanto é que o cartoon do Laerte falava assim, precisamos criar um Diese da Saúde que a gente não sabia o que seria. E ele foi inaugurado então, instalado em agosto de 1980, que é o DIESAT, né? E que de lá vem tentando cumprir o seu papel. Arnaldo, qual é o papel desse setor do qual você coordena? Um dos papéis que está sobre minha coordenação é esse, de trazer o movimento sindical para as políticas públicas, essa particularmente a de saúde, né? E o DIESAT tem papel, porque ele organiza o movimento sindical, ele é um departamento que assessora o movimento sindical na saúde, na organização do local de trabalho, para evitar o adoecimento. O DIESAT não faz luta por NR, nem pelo PCMJ. Ele faz luta para que os trabalhadores de todas as centrais e de toda a frente sejam capazes de se organizar e lutar por políticas públicas que dê sustentação a ele, a partir do território que ele mora. Então, no território que ele mora, se ele tem uma boa unidade básica de saúde, uma boa escola pública, uma boa creche pública, ele vai trabalhar com mais tranquilidade. Mas, às vezes, não tem isso, não tem uma condução, não tem uma política voltada de condução, de transporte, que facilite esse trabalhador. Esse é o meu papel, esse é o papel que o DIESAT transfere na sua missão para essa pasta dessa diretoria. Qual a avaliação que você faz do evento de hoje, que tem um tema aí de seguridade social? Eu acho assim, para mim ele é vitorioso. Tem 120 pessoas inscritas, mas nós temos 8 estados iniciando por Belém do Pará. Nós temos uma delegação imensa, são só 8, mas são de Santa Catarina. Nós temos 2 do Paraná, nós temos 1 do Rio Grande do Sul, nós temos 3 do Rio de Janeiro, nós temos 1 de Brasília. Então, para mim ele é vitorioso, sem contar o interior de São Paulo e o município de São Paulo. Nós temos aqui Osasco, que é a Grande São Carlos, nós temos Guarulhos, nós temos São Bernardo, nós temos Presidente Prudente, a 700 quilômetros de São Paulo, entendeu? Nós temos aqui também São José do Rio Preto, nós temos Ilha Solteira, olha quantos, né? Então, assim, ele é vitorioso, representado, e olha que engraçado, por várias centrais. Nós temos aqui CUT, Força, CGT, CTB, entenderam? E CGT do B. Então, assim, olha quantos centrais nós estamos no campo da representação. E sem contar uma série de usuários que representa a UMPES, que é a União do Movimento Popular de Saúde. Nós temos aqui a ANEP, que é a Associação dos Representantes do Movimento Popular de Saúde. Então, nós temos a UJR, que é a União dos Jovens pela Rebelião. Nós temos vários outros, que eu poderia citar. Então, enquanto esse evento, eu acho vitorioso. Enquanto projeto, cabe à diretoria do DIESAT dar resposta e, no final, fazer um produto sobre isso. João, fala um pouquinho sobre esse seu papel, tanto na FECINFAR quanto na Força, relacionado à saúde. Assim, então, eu tenho a responsabilidade como diretor na Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado de São Paulo, coordenar o Departamento de Saúde do Trabalhador, que envolve aí em torno de 33 sindicatos filiados. Como também tem essa missão como adjunto na Secretaria da Força Sindical, né? Levar essas informações, conhecimento e conscientizando aí os segmentos filiados, né, na central, com ponto de pauta a saúde do trabalhador. Da mesma forma que eu trabalho na federação, no sentido de implantar os departamentos de saúde, capacitar os dirigentes, né, e buscar seus espaços, né,
é o trabalho que vem fazendo também na Central Força Sindical. Como Central Força Sindical, eu tenho outras atividades, né? Representando a Central Força Sindical no Conselho Nacional de Saúde, também no Conselho Curador, no órgão de pesquisa que é a Fundacentro, né? E vem trabalhando na Comissão Intersetorial e Interministerial de Saúde do Trabalhador lá em Brasília. Você que está muito envolvido com essa questão da saúde do trabalhador, qual é a principal dificuldade que você aponta hoje? As dificuldades são os planos de ações, né? A visão que eu tenho que é necessário executar os planos de ações. Hoje nós temos uma política que nasce da terceira Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, que aconteceu em 2005. A conferência acontece em 2005, antecedendo as conferências municipais e estaduais, né? Tivemos ali a participação de mais de 2.000 delegados presentes nessa conferência. E dali saíram as resoluções. E uma das resoluções era implantar a comissão interministerial, tripartite. E essa comissão interministerial hoje ela existe, com a representação de trabalhadores, empregadores e do governo. E dessa comissão interministerial surgiu a primeira política nacional de segurança no país, com ações conjuntas entre os ministérios, Ministério do Trabalho, Previdência e Saúde, com a participação das centrais, né? E também da representação dos empregadores. E o que acontece diante dessa política? Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência tem seus planos de ações. Nós, representantes dos trabalhadores, nossos planos de ações, como também tem a bancada dos empregadores, seus planos de ações. O que eu entendo que o empregador ele não pode ficar só cumprindo a norma no papel, é deixar que seus profissionais de segurança executem seus planos de ações nos ambientes de trabalho, no sentido de amenizar, né? Diminuir as consequências de acidentes de trabalho, com mortes, doenças profissionais, as doenças decorrentes no ambiente de trabalho. Buscar as causas e, no sentido de aquilo que nós queremos, soluções onde todos ganham, ganha a bancada dos trabalhadores, empregadores do governo, ganha o trabalhador que deixa de acidentar, ganha a sociedade em geral e ganha também seus familiares, né? A gente está num evento agora do DIESAT. Fala um pouco sobre a sua relação com esse departamento. É um momento histórico esse evento do DIESAT, né? Até porque é um ponto de pauta de extrema importância, né? Quando você fala da saúde do trabalhador e da seguridade social. Não tenha dúvida, um momento histórico, e daí tem que sair um documento. Agora, não pode só ficar nesse momento desse seminário que está acontecendo, esse encontro que está acontecendo. Ele também tem que sair do papel.